Inicio com um agradecimento, uma pequena precisão e depois o mais que se verá. Cumprirei, prometo, tentarei pelo menos o tempo que está vocacionado. Incomodarei, se possível, o máximo que me for permitido. Pedirei o que é indispensável fazer. Direi aquilo que, como diria alguém maior que eu, o engenho e a arte me permitem. Agradeço de início a todos os que, fisicamente e, como sei dizer-se hoje também, virtualmente, estão presentes. A todos, muito obrigado. Àqueles que ainda não estão, mas virão, de um ou de outro modo, agradecimento antecipado. Lamento que, por situações supervenientes e absolutamente imprevistas, um dos nossos membros deste painel, o Sr. Major-General Carlos Branco, não tenha hoje, contra o que era sua vontade, disponibilidade e interesse, que agradecemos, podido estar presente. Como a Sra. Vice-Presidente da Direção e distinta colega, advogada e, permitam-me, amiga, a doutora Isabel da Silva Mendes referiu, em situação futura, certamente não deixará de o estar. A todos os membros aqui presentes neste painel e nesta mesa, cumpre, pois, agradecer. Ouvi interessantíssimas, extraordinárias, diversificadas intervenções. O atabalhoamento, disse a senhora jornalista Ana Catarina dos Reis Pires, na sua intervenção, muito pontuada, com água vitalis, em momentos que talvez eu sugerisse que pudessem ser mais alterados, não propriamente no meio da frase, dando campo à respiração, mas cada um tem a sua técnica e estilo, só engrandeceram. Na sua apresentação foi parque. O que ela disse ao referir que não era jornalista de guerra é um lapso só admissível por deficiente, permita-se-me com o devido respeito, utilização da palavra e do conceito. Obviamente que a doutora Catarina Pires, hoje jornalista freelance, jornalista da Mensagem de Lisboa, com intervenção na Revista Humanista da Amnistia Internacional Portuguesa, com colaboração no chamado jornal Observador, bem conhecido de vários outros, e em outros meios de comunicação, vice-presidente da EPIC, é, ao contrário do que disse e do que pensa, uma jornalista de guerra. Não tenho a mais pequena dúvida. Só que a guerra faz-se em muitos locais, de muitas formas, com muitas munições e, sobretudo, com a aplicação de algumas regras e com um objetivo muito particular e que só cada um pode definir. Ela tem a sua guerra, como, permitam-me, todos e cada um de nós, a guerra deles próprios,
A nossa guerra, a minha guerra também possui. E nessa guerra somos combatentes, seja com a pena, com a palavra, com o corpo, com a mente, com a mão, com o pé, com o fígado, até com o pâncreas, ultimamente tão em moda, porque parece que a afecção que o afeta está ainda em dificuldades para ser resolvida, como certamente um dia será. A nossa guerra é a guerra por aquilo que vale a pena viver a vida. Se uns lhe chamam verdade, se outros lhe dão outro nome, é com cada qual. Cada um tome de si o que entender e quiser, mas, sobretudo, que no momento próprio, na altura de vida, no tempo azado, não deixe de estar presente quando olhamos para o lado e perguntamos quem lá está. Portanto, de guerra é. Mas de guerra, falou-nos aqui o Dr. João Antunes, uma guerra diferente, mas a mesma guerra. Pelos vistos, criada em Almada, segundo ouvi, não sei se nascido, mas quase, certamente. Quem diria? Afinal, somos conterrâneos. Nunca tinha, suponho, tido a oportunidade e a possibilidade, tão grande que Almada é, Deus meu, de o encontrar. Quem perdeu fui eu. Mais vale tarde que nunca. Ainda bem que tive a possibilidade de agora o ouvir, o encontrar e espero, se Deus quiser, já agora, eu sou crente e também utilizo esta expressão bem tradicional do nosso povo, com respeito de todas as outras opções e confissões, mas que tenhamos outras oportunidades e possibilidades de podermos vir estreitar e tornar eficaz e mais útil aqui a nossa colaboração. Para já, devo dizer que aprendi imenso, se é que ainda se aprende alguma coisa, aos 72 anos, 11 meses e um dia, mas vou admitir que sim, por mera hipótese. Mera hipótese. É uma presunção juristante, para os juristas é ilidível. No caso concreto, claro que é o meu. Mas devo dizer que muito grato fiquei. Muito grato fiquei. E só lhe tenho a agradecer. Ao meu querido amigo e distintíssimo professor e jurista Jorge Bacelar Gouveia, tenho a agradecer-lhe também, mais uma vez, a sua presença, a sua intervenção excelente, a verdadeira lição que, de uma forma corrente e simples, com conteúdo acisado, com conhecimento informado, com transmissão adequada, foi possível e capaz de realizar. Já lhe conhecia essas características e qualidades, hoje tive a oportunidade, e a um altíssimo nível, as ver aqui expressas. Como jurista, advogado, como dirigente que foi, enquanto Presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados, como interveniente ativo neste mundo em que vivemos, sei que ainda temos muito a esperar dele. Nós, a Associação dos Advogados Sem Fronteiras, Língua Portuguesa, e todos nós, os seus alunos, de que, aliás, pelo menos uma aqui está e a quem cumprimento, e agradeço também por novamente nos ter honrado e participado, e julgo que, dentro em breve, outras oportunidades teremos. Já agora permitam, apenas por isso, à doutora Isabel da Silva Mendes, vice-presidente da direção que eu presido há cerca de 10 anos, fomos fundados em
2014, finais de 2014, faremos este ano 10 anos, e não se preocupem, sei que não estão, o mandato não é vitalício, mas o que é certo é que as coisas estão bem entregues. E, como distintíssima advogada, sempre presente, ativa, colaborante, linda e bonita, aliás, como todas as senhoras, mas permitam-me agora destacar esta, aqui que a veem já com uma neta de quase 2 anos, talvez das mais viajadas crianças que eu conheci, porque tanto está na Noruega, de onde uma de suas mães é ascendente, como está na Tailândia, conhecendo outros ambientes, e também já fala português, apesar de tudo, porque vive cá. Pois eu direi que esta jovem avó da Alice Tamanina é hoje, sem dúvida nenhuma, com outros colegas, amigos e dirigentes, que eu quero aqui frisar os nomes das doutoras Lúcia Vieira, Cláudia Almeida e sempre presente Ivone Cordeiro, a garantia segura, e espero com mais, de que esta associação não fenecerá, e espero com a vossa colaboração e de outros que mais, pode cumprir aquilo que presidiu à sua fundação há cerca de 10 anos. Ser uma voz presente, ativa, interveniente, no domínio de várias áreas ligadas ao direito, mas em que a questão da defesa e salvaguarda dos direitos humanos imprime uma matriz definidora. Precisam tão só. Estou inscrito na Ordem não dos Advogados, não desde 75, mas 76, e sou advogado há mais de 40 anos. Só para que, no registro, nestas coisas do futuro, dizem, para que não haja nenhuma dúvida. E fui primeiro vice-presidente do Conselho Geral e presidente da Comissão dos Direitos Humanos, mas isso é o mínimo. A questão central é que sou advogado. Ontem, hoje, e amanhã. Quando estava aqui a ver o que vos iria dizer, colocou-se-me a questão, então o quê? E não esquecendo o tempo de... Ainda estou nele. O Gonçalo Mendes Ramires, um rapaz de boas famílias, entre Douro e Minho, que nasceu do espírito que não é possível emular, de José Maria Essa de Queiroz, já no final da sua vida, quando estava a pensar em escrever a ilustre Casa de Ramires, e olhava para o Paço e a Torre, perdoe-se-me se a memória já não está tão presente, de São Cireneia, o Paço, do solar onde vivia a sua família há longos anos, entendeu que chegou à altura, ele, bacharel formado em Direito em Coimbra, como teria de ser, e foi, e era, ele, Gonçalo Mendes Ramires, que talvez, para restaurar a gesta portuguesa, o nome do seu antanho, do seu avoengo, Trutezindo Ramires, fosse o tema adequado para poder animar a revista portuguesa. Surge este como a denominação do seu colega das lides coimbrãs, Castanheira. Castanheira, que, formado, foi colocado como amanuense de uma qualquer repartição, algures, suponho, no Algarve. Mas que dizia ao seu amigo, ali na Rua da Sofia, em Coimbra, isto conta José Maria Essa de Queiroz, nas noitadas, nas baforadas, nos jantares e almoços, que era preciso restaurar a gesta portuguesa.
E Gonçalo disse, se não foram estas as palavras, é como se fosse. Se non é vero, é bene trovato. Conta comigo. Eu já tenho escritas umas folhas, umas laudas, e vou-te-as fazer chegar. Acabaram por ser as páginas, pensamos nós, da ilustre Casa de Ramires. E Gonçalo, quando no arquivo da sua biblioteca pesquisava, como agora também se diz, encontrou algumas coisas interessantes. E uma delas era esta, é que a melhor forma de afirmar as nossas ideias, talvez sejam palavras minhas, perdoe-se, é não desistir das mesmas. Por outro lado, estar aberto às vindouras. Finalmente, ser capaz de expô-las, não ter receio. É por isso que a ADVSF, Associação de Advogados Sem Fronteiras, sem ter pedido licença imensa a Gonçalo Mendes Ramires ou a Essa de Queiroz, entendeu também, em novembro, dezembro de 2014, fundar-se. E como vemos, ouvimos e lemos, como diz o poeta, bem conhecido, não podemos ignorar. Não ignoraremos. Portanto, o que é preciso? E eu imprimi um cunho diferente àquilo que iria dizer. Quando vinha com uma querida amiga, dizia-me ela, com simpática, bonita, gentil, inteligente e sempre presente, como sempre. Vou lá também ouvi-lo, claro que ouvindo os outros, ainda bem que veio, porque é muito mais eficaz. A Maria da Conceição Figueiredo, porque já desde o Xanana Guzmão que não ouço fulano que sou eu a falar em público. Um dos meus defeitos é falar. Alguns dizem qualidade. Em público, quiçá. E realmente, quando dizia isto, recordei-me, já vão passados umas dezenas de anos. Xanana Guzmão, como é público e notório, é um dos heróis da chamada resistência e da luta do povo timorense pela independência. Hoje, República Democrática de Timor-Leste. Estamos em Almada, João Antunes. Vão decorridos uns anos. Hoje, Presidente da República, que foi Primeiro-Ministro também, sobretudo há uma coisa que não deixa de ser. Diga-se o que se disser, porque nós somos o passado, o presente e o futuro. O futuro construímos-lo hoje. Foi um resistente. E, efetivamente, aí tive a ocasião de alguma coisa a dizer. Mas a ideia é a mesma, precisamente hoje. Porque, como dizia o Jorge Bacelar Gouveia, na sua notabilíssima intervenção, um aspecto positivo e negativo. O negativo é que ainda temos necessidade. Pois essa é a questão. Esta é, grosso modo, a terceira iniciativa deste tipo, promovida pela ADVSF, que neste último ano e pico se tem vindo a desenrolar. E agradecemos aqui, obviamente, a todos a que a permitiram, a têm permitido, a vós e a outros. Aqui nunca podia deixar de esquecer a minha querida amiga e secretária há mais de 40 anos, Miquelina Duarte Santos, não é? Sem ela, também isto não seria possível. A presença que hoje, por razões de última hora, não foi possível, de Adelaide Pacheco, que muitos conhecerão e que foi também autora de uma extraordinária intervenção na última sessão, realizada no Salão Nobre da Ordem dos Advogados. O que é que se põe aqui? É que os heróis não se fabricam. Os santos também não. Cristão que sou, com todo o respeito por todas as outras, devo dizer, santo, já agora uma pequena botada, pode servir para o futuro. É aquilo que eu não sou, tentando ser todos os dias. E não há dúvida que, se modelo A, São Francisco de Assis neste campo é um deles, São Tomás de Aquino será outro.
mas, sobretudo, é aquele que não é conhecido, da disponibilidade, da humildade, da solidariedade, da presença. E é isso que estamos fazendo aqui. A seu modo, é isso que a ADVSF faz. Tenta fazer, com qualquer crença ou sem nenhuma delas, todas respeitáveis. Pluralismo. É por isso quando a Catarina Pires fala da verdade, é por isso quando o João Antunes diz das forças de Israel, do Hamas ou outras, é precisamente isso. Sem que isso signifique que não tenhamos e não devamos ter a nossa posição real, própria, o mais fundamentada possível, para nós pelo menos. Mas o que é preciso é a capacidade de ouvir, para tentar perceber, para tentar transformar, para tentar aprender, para tentar congregar cada vez mais. Porque, por pequenas que seja essa possibilidade, ela é tamanho. E para alguns pode fazer uma diferença imensa. Mas mesmo que não faça, basta que para nós o seja. E é por isso que quando se diz a verdade é a primeira a morrer, não sei. Aliás, eu só pergunto qual verdade? Aonde está a verdade? A pergunta não é minha, a resposta é de cada um de vós. A grande questão que se me põe é esta. Porque é que eu devo ter presente o Gonçalo Mendes Ramires e o seu avoengo, o seu antepassado Trotezindo, dos inícios da nacionalidade? Porque é que eu devo ter presente o imigrante que aqui passeia e que entrega a comida fast food? Porque é que eu devo ter presente aquele que está nos campos de Vila Nova, de Odmira ou de São Teotónio? Ou aquele que está no Val do Ave a tentar encontrar alguma forma de sobreviver? Seja ele ucraniano, seja ele do Bangladesh, seja ele do Iémen. Porquê é que eu devo ter presente esses? Porque sem esses, nós, por estranho que possa parecer, não somos nada. Efetivamente nada. Nós só temos sentido se nos posicionarmos relativamente aos outros. E os outros como sociedade gregária que somos. Aprendamos com essa simpática abelha maia, que alguns ainda encontrarão da vossa infância. Mas se maia não for, abelha é. E o zangão ou a rainha, com missões diferentes, cumprem o mesmo objetivo que nós: tornar diferente, para que a nossa vida cá, mera passagem, eu tenho uma presunção, acredito noutra, mas admito perfeitamente outras também, tenha valido a pena. E valido a pena, meus caros amigos, não será dito em qualquer testamento, por mais bem elaborado que seja, em tabelião firme da nossa praça. Será dito pela nossa consciência e, sobretudo, por aquilo que a memória de nós fará. E, portanto, o herói é aquele que não é herói. O herói não é aquele que surge numa folha de couve, como antigamente se dizia, de grande difusão, sobretudo nas manhãs deste país, e que alguns dizem ser o diário mais lido, mas que convém sempre ter presente, com respeito a todos os que neles trabalham. O herói é aquele, e não é a figura do anti-herói, é aquele ou aquela, e permitam-me não ir pelas questões de género agora, porque senão seria terrível, mas também tenho uma opinião, discutível embora, é aquele ou aquela que não se sente quando se sente. É aquele que não precisa de ser acoimado. É aquele que não precisa de estar doente com alguma afecção laringítica de última hora, atestado por qualquer distinto clínico de várias horas. E certamente com verdade. É aquele que, por muitos direitos que tenha, se os tem, e alguns terá, há um primeiro que tem,
é o dever de respeitar os direitos dos outros, para que respeitem os seus. O que é que nós temos aqui com a ADVSF? O que é que isto tem a ver? O que tem a ver com isto de guerra e paz, direitos humanos em crise, é que isto não surge cada vez mais. E se não começamos por nós, e associações deste tipo e natureza, promovendo a reflexão fundada, plural, discutível, então estamos a abdicar da nossa ação maior, como seres pensantes. Não chega a dizer que a inteligência dita artificial está aí e é um mal. Está aí. E só será mal ou bem, seja qual for o qualificativo, dependendo da mão e do uso que cada um der à mesma. Vai fazer muito bem, não tenho a mínima dúvida. Vai fazer muito mal, tenho a esperança que seja o menor possível. Mas a grande questão que se me põe é que não chega a segurar o vento nas palmas das mãos. Como diz o nosso povo, tapar o sol com a peneira. Onde surge, onde está, só temos que entre eles dar-lhe alguma qualidade, alguma alegria, alguma vida. Querer para os outros o mesmo que queremos para nós. Não fazer a terceiros o que não gostaríamos, nem desejamos que a nós nos façam. Tão simples, nada de novo. Por isso, como contributo modesto, mas ativo, porque a vida faz-se efetivamente de ações. 3 minutos ainda tenho pela minha conta. Então, a Associação dos Advogados Sem Fronteiras de Língua Portuguesa, a ADVSF, promove uma petição. E eu terminarei dizendo-vos que, datada de ontem, 7 de fevereiro de 2024, marcando os 4 meses sobre aquilo que alguns, na correnteza da narrativa, denominaram a violenta, e é o mínimo que se pode dizer, a ação na Palestina do Hamas, a 15 dias dos 2 anos da invasão, porque é de invasão que se trata, hein? De um Estado soberano, independente e livre, com os seus defeitos, certamente, mas que não devemos abdicar que o seja, por muito grandes que sejam as justificações em sentido contrário, e as da Crimeia, estou a falar da Ucrânia, obviamente, e da Rússia, vêm tão longe, tão longe. Isso começou há quanto tempo? E já não vou como o que dá tema à nossa sessão na literatura melhor russa, do título Guerra e Paz, mas até só 2014, aquilo que foi a entrega da Crimeia, que tem origem muito variada. Mas no Iémen, o que se passa no Iémen? Absolutamente terrível. Aqui o Dr. João Antunes referiu a questão do Sudão do Sul, é uma questão centralíssima, mas podemos ir mais longe. A República do Chad, a República Centro-Africana, o que se passou nos Balcãs, o que se passa ainda nos Balcãs, aqui ao pé de casa, mesmo no nosso quintal. O que se passa na Europa. O que é que nós, cidadãos europeus de direito e de facto, fazemos e fazemos? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós devemos fazer? O que é que nós temos de fazer? Ação. Não desistir nunca. 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 E mesmo que nos digam que não tem nenhum efeito, como diria o Jorge de Sena no seu Sobre Poema, ou o Jorge Amado nos Subterrâneos da Liberdade, just a little light, a luz
ao fundo do túnel. Ou aquilo que o José Afonso ou o José Mário Branco cantaram, ou que a Amália Rodrigues também deu voz. Aqui os homens e mulheres de bem, e de bem são todos, a não ser queiramos que uns façam de mal o mal. Não direi como o Padre Américo, falha-me o engenho, todos são bons rapazes, mas direi como nos velhos livros, nos filmes clássicos norte-americanos, da ascensão da máfia italiana nas ruas desse grande Estado, de que estamos todos tributários e que nós próprios auguramos, pensamos, às vezes até imaginamos o que será o resultado do próximo dia 5 de novembro de 2024, quando, alguns numa terça-feira, nos Estados Unidos da América, ocorrerem as eleições presidenciais. Porque isso vai determinar muito. Mas nós temos o poder, o dever, a obrigação de influir nisso. Assim, permita-me que com isso termine, e vai estar disponível nas chamadas redes sociais, no blog, no site, no Facebook da ADVSF, para quem quiser o entender e achar, possa subscrever. Há muitas formas de lutar. Esta, por menos eficaz que seja, e eu tenho dúvidas que não possa ser, não devemos nunca desprezá-la. Conclamos, pois, no minuto e 2, e aqui talvez tenha ultrapassado em 2 minutos, no minuto, o meu tempo. Alguma tolerância. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República de Portugal, os signatários devidamente identificados vêm apresentar à Assembleia da República, nos termos e para os efeitos previstos designadamente nos artigos 48 e 52, números 1 e 2 da Constituição da República Portuguesa, na pessoa de Vossa Excelência, enquanto Presidente desse órgão de soberania, petição, solicitando a sua apreciação em reunião plenária desse órgão de soberania da República Portuguesa nos termos seguintes. Primeiro, os signatários encontram-se no pleno gozo dos seus direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa. Segundo, desde 7 de outubro de 2023, têm-se vindo a verificar no Médio Oriente, designadamente na denominada faixa de Gaza, Cisjordânia e Estado de Israel, sucessivas intervenções de natureza militar, com a ocupação efetiva e continuada desses territórios por parte de forças militares do Estado de Israel. Terceiro, segundo o governo do Estado de Israel, a sua intervenção naqueles territórios tem como objetivo a destruição e aniquilação do Hamas, entidade que exerce, de facto, a autoridade na faixa de Gaza. Quarto, decorridos 4 meses, desde 7 de 10 de 2023 até a apresentação pública desta petição, morreram mais de 2 dezenas de milhares de pessoas na Palestina, crianças, jovens, mulheres, homens e velhos, que desde há muito vivem nesses territórios, em consequência das ações levadas a efeito pelo Estado de Israel. Quinto, o acesso dos palestinianos à água potável, alimentos, medicamentos, cuidados de saúde e outros bens necessários e indispensáveis à vida humana e mesmo à sua sobrevivência, só tem sido possível através da ajuda humanitária prestada, nomeadamente por diversas agências e serviços da Organização das Nações Unidas, ONU. Sexto, a deslocação forçada de grande parte dos habitantes da faixa de Gaza, segundo imposição pública do governo do Estado de Israel e das suas forças militares, a destruição de vários hospitais e unidades de saúde, o impedimento à prestação de ajuda humanitária, o bombardeamento generalizado da população desses territórios, a proibição de acesso de jornalistas e órgãos de comunicação social independentes, a morte de vários funcionários de organizações internacionais, a destruição de alvos civis e militares, a proibição de deslocação por via marítima ou outra, os milhares de mortos já contabilizados sucessivamente
em cada dia que passa nesta verdadeira guerra, configura um genocídio. Sétimo, a recente apresentação pela África do Sul, junto do Tribunal Internacional de Justiça, principal órgão jurisdicional da ONU, sediado na Haia, Países Baixos, do pedido de declaração de condenação do Estado de Israel pela prática do crime de genocídio do povo palestiniano em curso, com a declaração de um cessar-fogo e a adoção de medidas imediatas por parte desse órgão jurisdicional, com vista a impedir o extermínio e morte indiscriminadamente de homens, mulheres, crianças, jovens e velhos, nessa verdadeira prisão a céu aberto, configura uma conduta jurídico-política fundada no direito internacional que deve ser apoiada pelo Estado português. E oitavo, assim, a República Portuguesa, tendo presente o disposto na sua Constituição, nomeadamente em 7 princípios fundamentais, nos seus artigos 7º e 8º, sob a epígrafe Relações Internacionais e Direito Internacional, respectivamente, assume como seu direito e dever promover e adotar medidas adequadas com vista a unilateralmente reconhecer de imediato o Estado da Palestina, tal como outros Estados da União Europeia já o fizeram, verbo e gracia, a Suécia, concretizando o constante do denominado Acordo de Oslo, quanto à existência de 2 Estados independentes e soberanos nesses territórios, à luz do direito internacional, no âmbito designadamente da ONU e da União Europeia, e, desde já, promover um cessar-fogo permanente com a simultânea entrega de todos os reféns ao Estado de Israel. Eis o que se peticiona a Vossa Excelência. Lisboa, 7 de fevereiro de 2024. Eu já a subscrevi. Muito obrigado.